Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aqui Delay 360, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, assentado em nosso estúdio de gravação, com o nosso amigo e irmão, Pastor Wesley. Oh, glória a Deus! Pastor Wesley, seja bem-vindo mais uma vez nessa segunda carta do Apocalipse. O Pastor Wesley estava comigo aqui, na primeira carta, a carta de Éfeso, pregamos juntos aqui, foi uma bênção, e eu tenho certeza, Pastor Wesley, que esta mensagem não vai ser diferente. A segunda carta, adereçada à igreja de Esmirna, pela vida do apóstolo João, a qual recebeu a revelação de Jesus Cristo. Amém, pastor? Glória a Deus, fica à vontade, tem coisa pastor. boa por aí. Amém, deixa Deus te usar, pastor. Tem coisa boa por aí. Vamos fazer a leitura então, de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a seguir. Vou ler na versão internacional, nova versão internacional, NVI, conhecida por todos. Glória a Deus. Que é muito interessante para a gente meditar. E o anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a reviver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Em nome de Jesus. Vamos começar então. Meus irmãos, a igreja localizada na província da Ásia, igreja de Esmirna, conhecida por nós, é muito famosa naquele primeiro século. Era uma cidade muito bela, muito bonita, tanto é que o seu nome Esmirna, mirra, é um perfume, belo perfume, cheiro suave, e que a cidade de Esmirna era tão importante que ela disputava com Éfeso e Pérgamo, as duas igrejas de mais importância da província da Ásia ali. Então a igreja de Esmirna tem muita importância e relevância ali naquele tempo. Há alguns relatos que foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja, na sua terceira viagem missionária. Não tem ao certo uma resposta, mas muitos acreditam que foi o apóstolo Paulo. E nesta igreja, quem era o pastor era o pastor Policarpo, que também muitos acreditam que foi o Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. E aqui o apóstolo João teve uma visão pela parte do Senhor para revelar, para falar para a igreja de Esmirna a respeito de algo que eles estavam sofrendo e aquilo que eles iriam ainda sofrer. E aqui a gente vai fazer uma pregação bem expositiva, eu, irmão Vanderlei, para melhor compreensão para todos. Amém? Então vamos começar no versículo 8, Olha o que diz no versículo 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aqui está se referindo a Jesus. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui eu quero pegar a parte B do versículo, antes de chegar ao ponto que eu queria chegar, que é a parte da blasfêmia. Olha o que diz: conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui Jesus está se referindo a um grupo, uma classe de pessoas, presbítero Vanderlei, que estavam blasfemando, e na nova tradução linguagem de hoje vai dizer que estavam falando mal da igreja, falando mal dos servos do Senhor, daquela igreja,
e que é revelada, Jesus Cristo revela isto, que eles estavam já sofrendo com isso, né, com essa, entre aspas, perseguição, falando mal, né, deles. E aqui eu quero já deixar bem frisado para todos os irmãos que a perseguição, a pedrada, né, a famosa calúnia contra a sua vida, contra a minha vida, contra a vida do presbítero, só significa que estamos caminhando para o caminho certo. Glória a Deus. A perseguição significa isso. A perseguição, as pedradas que lançam na gente, significa que estamos caminhando no caminho que se deve seguir. Porque, olha lá, ninguém vai tacar pedra, ninguém vai falar mal daqueles que não estão produzindo nada. Então, se você está sendo caluniado, perseguido, estão falando mal de você, quer dizer que você está produzindo alguma coisa. Glória a Deus. É isso que é importante. Essa igreja estava produzindo algo que estava incomodando certos grupos de pessoas dentro da igreja. E que aqui atribui a sinagoga de Satanás. Ou seja, eles não estavam servindo a Deus, estavam servindo ao Satanás. Estavam servindo a Satanás, mas estava dentro da igreja. E aqui eu quero lembrar algo muito importante, né, presidente Vanderlei? O senhor vai lembrar também da parábola que Jesus usa, do joio e do trigo. Sim. Que a gente pode ler, presidente? Pode, fica à vontade, irmão. Que se encontra, abra aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículo 24. Preste muita atenção, que vai dizer: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio você poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresça junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Olha o que interessante. Na igreja que nós vivemos, existem dois tipos de crente, né? Duas classes de pessoas, que é o joio e que é o trigo. Então, irmãos, veja só, a diferença, presbítero, do joio e do trigo é mínima. Se você for analisar, depois você pesquisa no Google, o joio parece muito com o trigo. De longe você pode dizer que o joio é o trigo, mas quando você chega perto e vê se está produzindo alguma coisa ou não, você descobre se é joio ou se é trigo. Isso é forte, hein? Isso é forte. Isso é forte. Então qual é a diferença do joio e do trigo? Que o joio não produz nada e fala mal dos outros, mas o trigo produz e é perseguido, ele sofre. Por quê? Porque ele está produzindo. Então essa é a diferença do joio e do trigo. E por que não pode, irmão, tirar o joio, arrancar o joio? Está no texto. Se você for querer tirar o joio, você pode tirar o trigo junto. É verdade. É verdade. Né? Se você tirar o joio, você pode abalar o trigo. Então por isso que tem que deixar o joio junto do trigo. Essa é a diferença. Então aqui no grupo da igreja existia esse tipo de pessoa, o joio e o trigo. E o que eu quero dizer aqui para os irmãos nesse vídeo é: você pode estar sofrendo calúnia, pode estar sofrendo perseguição, pode estar sofrendo pedrada, mas não desista não. Aleluia. Isso significa que você está caminhando no caminho certo. Deus não vai tirar o joio do seu caminho. Deus vai permitir o joio ficar do teu lado. Porque você vai ver quem que é joio e quem é trigo. O trigo produz e o joio não produz nada. Isso é forte, hein? Eita, glória a Deus, pastor Wesley. Irmão, que palavra, hein? Que revelação do céu. É muito forte. A palavra de Deus para mim é a maior revelação. A maior revelação. Eu costumo dizer que em 2006 Deus usou um profeta para falar comigo. Quando eu entrei na porta da igreja, eu era jovem. Ele se levantou, se pôs de pé, olhou para mim e falou: agora eu sei porque faz 3 dias que eu estou de jejum.
Eita glória. Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, você será um mensageiro do Evangelho de Cristo. E hoje eu entendo muito sobre isso. Tudo aquilo que aquele homem entregou para mim naquele dia, hoje eu entendo. Eu entendo que quando eu começo a pregar a palavra de Deus, o Senhor começa a me dar revelação dentro dela. E é isso que eu acho lindo, porque é aí que Deus trabalha no oculto. A pessoa olha uma para a outra e diz assim: com quem que Deus está falando? Ela sabe, não é verdade? Ela sabe. Então a palavra ela tem endereço certo. E eu tenho certeza, pastor Wesley, que hoje essa palavra baseada aí nesta carta adereçada à igreja de Esmirna, que se encontrava aí na Ásia, dentro de uma das províncias da Ásia Menor, era uma igreja a qual sofria muito, uma igreja pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. Ela entendeu o que é ser rico de verdade. Ela entendeu que não é só em questão materiais ou dinheiro, e sim na sua beleza e de ter Cristo no centro da igreja. Você entende? Da igreja crescer, né, espiritualmente falando. Sim. Espiritualmente. É a maior riqueza que uma igreja pode ter. É claro que hoje uma igreja ela precisa crescer tanto espiritualmente como materialmente. É claro. A igreja física ela precisa crescer, certo? Ninguém fecha a porta de uma igreja. Deus não fecha uma porta da igreja. O adversário não vai fechar a porta da igreja. Deus não vai parar a obra da igreja. O adversário não vai parar a obra da igreja. Quem para a obra da igreja? O homem. O homem que deixa de dizimar, o homem que deixa de ofertar, o homem que deixa de fazer a obra, né, social. E tem muita gente ignorante que não entende, né? Eles não entendem isso. Acham que a igreja ela precisa ser só espiritual. É claro que ela precisa ser muito espiritual. Mas vem comigo, entenda isso, olha a revelação. Uma igreja espiritual, ela entende que uma igreja, para ela ficar de pé, ela precisa crescer junto. Tanto o espiritual quanto o físico, certo? Porque se a igreja não estiver aberta, é impossível alguém entrar e aceitar Jesus, certo? Você evangeliza as ruas, você prega nas ruas, você vai nos hospitais, você visita centros de recuperações, só que você precisa de um lugar para você pôr aquela alma, você precisa de um pastor para cuidar daquela vida. O seu chamado é evangelizar. Tem que ter uma pessoa para discipular também. Para discipular, você está entendendo? Então a igreja de Esmirna, né, ali tinha todo tipo de gente, certo? Só que era uma igreja rica espiritual, certo? Era uma igreja que buscava a presença do Senhor. Você pode ter certeza que tinha muitos membros nessa igreja. Tinha muitos membros. E mesmo que pelo fato de ela ser uma igreja situada e era muito importante naquela época, que competia entre Éfeso e Pérgamo, então ela era uma cidade muito famosa. Então pode ter certeza que tinha muitos membros nessa igreja. Sim, e pela igreja ela está tão firme. Pensa comigo, as pessoas que estão do lado de fora, olha para uma igreja que tem um nome forte, porque a graça de Deus estava sobre ela. A graça de Cristo estava sobre a igreja de Esmirna. Então, Roma, tanto Roma quanto os judeus que estavam pelo lado de fora, alguns até dentro, olhavam para a igreja e diziam assim: mas como uma igreja tão fraca assim, né, financeiramente, consegue estar forte? E crescendo, multiplicando em milagres, em sinais, em prodígios, em maravilhas. Então, os judeus, quando Jesus ele trata essas pessoas como a sinagoga de Satanás, ali Cristo estava falando dos próprios judeus, que ao invés de estar ao lado da igreja de Cristo para somar, para buscar, para crescer, multiplicar a cada dia, não, ela estava o quê? Tocando o terror no meio da igreja. Sabe qual que é o pior? Era crente falando mal do crente. Você está entendendo? Era crente fazendo calúnia de crente. Era crente querendo derrubar o outro crente. Você está entendendo? Era crente não querendo ver a obra crescer. Tudo dentro da igreja. Da igreja, porque o judeu era quem? Crente.
Agora você vai em outra religião e vê pessoas fazendo isso. Não vê, só vê dentro da igreja. Agora você vai para o estudo para você ver. Você vai entender que foi os próprios judeus que fez a cabeça de Roma, né, dos maiorais ali, dos grandes, vamos dizer assim, porque eu sou meio leigo, sou meio chucrão, sabe? Mas eu prego do jeito que Deus me usa, ok? Estou aqui para Deus me usar. Então, se aprofundar ali nos estudos ali, você vai ver que foram os próprios judeus, a qual Jesus chama de sinagoga de Satanás, que fez a caveira da igreja. Você está entendendo? É por isso que Jesus ele diz assim, ó, vocês vão passar por uma prova de 10 dias. Era Jesus dizendo assim, mas fica tranquilo, tudo tem um começo e tem o fim. Então Jesus estava dando um prazo de validade para aquele sofrimento. E é tão real isso que o versículo primeiro que fala, eu sou o primeiro e eu sou o último. Você já estava deixando claro. Já estava deixando claro que ele é o primeiro e o último. Que ele morreu, mas voltou a ressuscitar. Né? E que nem você disse, que tudo tem um começo e que tudo tem um fim. Você entendeu? Quando Jesus Cristo ele traz essa revelação para João, lá na ilha de Patmos, e João começa a escrever a carta para a igreja de Esmirna, Jesus não estava exortando a igreja, Jesus ele estava alertando e tentando socorrer a igreja, porque se Jesus tiver que revelar alguma coisa, ele vai revelar para os seus, certo? Então é por isso que Jesus deixou uma carta para a igreja de Esmirna, às pressas, né? Porque algo terrível ia acontecer. Então Jesus estava preparando o corpo da igreja, né? Enquanto os judeus, a sinagoga de Satanás, estava lá arquitetando, né, a destruição, planejando a queda da igreja de Esmirna, Jesus já estava com a carta na manga há muito tempo. Você está entendendo? Porque a obra que Jesus começa na vida de um homem, numa igreja, ele é fiel para terminar. Você está entendendo? Se for preciso Deus matar, ele mata. Se for preciso Deus tirar, ele tira. Se for preciso Deus fazer qualquer coisa para a obra continuar crescendo, ele faz. Pastor Wesley, Jesus é responsável. Olha, eu estou arrepiando aqui. Jesus é responsável. Sabe o que eu me lembro? Ezequiel no capítulo 8 vai nos dizer algo muito interessante, que os sacerdotes daquela época, né, estavam fazendo aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. Estavam adorando estátuas de ciúme a Deus. E eles estavam na recâmara secreta, estavam escondidos em lugares secretos, que ninguém sabia onde eles estavam, mas Deus sabia onde eles estavam. Aí Deus fala, aí sabe qual que é o pior? Eles falavam para si mesmos, olha, vamos ficar aqui porque Deus não está nos vendo. Aí na hora que eles falam assim, Deus não está nos vendo, Deus falou na hora, bradou na hora para Ezequiel, ponte em pés aqui, ó, que eu vou te mostrar algo que está acontecendo nas recâmaras secretas. Cava um buraco na parede que eu vou te mostrar o que está acontecendo. Meu Deus! Oi. E Deus mostra. Isso é forte, irmão. E Deus mostrou. Você que não acredita em revelação, Jesus está te vendo, viu? Eita glória. Jesus está te vendo. Ezequiel está chegando, tá bom? Eita glória. Ezequiel está tirando tijolinho por tijolinho. A hora que você menos esperar, Ezequiel está batendo na porta da tua casa e dizendo assim, ó, eis-me aqui, Jesus, pode me usar. Meu Deus. Jesus vai falar contigo cara a cara, viu, crente? Viu, varão? Eita. Tá bom? Você que está tentando aí destruir o seu pastor, destruir a tua igreja. As mesinhas, né? Fazendo reunião. Fazendo aquelas facção. Paulo fala sobre facção, rebelião, rebelde. Acha pecado em todo mundo, mas o seu você não vê. Acha pecado em todo mundo, mas o seu você não vê, né? Você quer achar pecado em mim, pecado no pastor Wesley, pecado na irmãzinha da igreja, no irmãozinho do lado, na igreja vizinha, mas olhar pro teu nariz, rapaz, você não olha, né, irmã? Viu? Tô falando para você, varão, tô falando para você, varoa. Para de olhar para todo mundo e olha para si mesmo. Vai para a oração, peça perdão para Deus. Será que você não percebe que existem pessoas que estão morrendo por causa das suas atitudes? Ao invés de você somar, tem pessoas orando pela tua vida e você chegando por trás com a faca assim, ó.
sangrando a pessoa até E acha que vai prejudicar só a pessoa, mas não vai prejudicar só a pessoa, vai prejudicar o corpo inteiro da igreja. O corpo inteiro. O corpo inteiro. Eu estava lendo em Coríntios que vai dizer que cada um tem uma função no corpo. A orelha não pode dizer para o nariz que quer ser nariz, o nariz não pode olhar para o ouvido e querer ser o ouvido. Não pode olhar para o olho e falar que quer ser o olho. Não, cada um tem uma função dentro da igreja. Cada um tem. É forte isso aí. Cada um tem uma função da igreja. E tem gente querendo fazer tudo, querendo ser fulano, querendo ser ciclano. Não, você foi chamado para fazer algo, então faça aquilo que Deus colocou na sua vida. Ó a revelação de Cristo aí. Ó a revelação de Cristo aí. É forte. Você sabe por que os judeus se comportavam daquela maneira? É porque eles viam um sucesso. A revelação da palavra na boca do pastor, do crente, daquela irmãzinha que canta feio, mas quando abre a boca, o céu desce, não tem demônio que fica perto, irmão. Os judeus olhavam de longe e diziam assim, não, que isso, aí não pode. Aí sabe o que eles faziam? Corria lá para Roma, corria lá para o banquete dos reis, sei lá o que lá, aqueles líderes ali que não gostavam da igreja, que não gostavam do sucesso de Cristo e tentavam escandalizar a igreja. É isso que eles fazem, pastor Wesley. É isso. Eles queriam se reunir para tentar acabar com a igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não vai acabar a igreja, não vai destruir a igreja vai continuar crescendo, prosperando, porque é Deus o dono da igreja. Com você ou sem você, Jesus ainda... Se você não quiser, Deus levanta outro ainda melhor para fazer a obra. Você acha que você é o melhor? Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. Eu ia falar isso agora. Acha que é o bonitão, o rei da cocada. A cara dele tá no outdoor lá estampado para todo mundo ver. Se ele não for pregar no culto, não tem culto. Se ele não for cantar no culto, não tem congresso. Não tem festividade. Se ele sai da igreja, a igreja acaba. Não, a igreja não acaba não, porque Deus ele ainda levanta obreiros fiéis, aprovados para fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação. Deus ele levanta. Deus levanta. E esses judeus, eles sabiam, conheciam a letra de cor. Demais da conta, demais. Eles sabiam de tudo, mas não entendia qual era o verdadeiro evangelho. Mas você prestou atenção que a maioria das pessoas que acham que entende tudo são elas mesmas que perseguem a igreja? Era o caso dos judeus. Os judeus estudavam muito, eram muito sábios. Paulo era um desses. Paulo sabia, tem todo entendimento. E Cristo, você pode ver que Paulo ele expandiu, cresceu por conta do entendimento também que ele tinha. Então somou os dois, a graça e o entendimento, o conhecimento que ele tinha. Então o cara cresceu, o cara ganhou vida, ganhou alma, o cara era muito inteligente. Paulo era inteligente, só que há muitos engraçadinhos que usam a inteligência, a sabedoria que tem humana, né, para tentar difundir, estragar a graça de Deus, né, o mover do Espírito Santo. O que tem de crente, nós estamos falando de crente aqui, o que tem de crente querendo despregar a palavra de Deus, e a palavra do Senhor diz, ai daquele que tirar um tio, e ai daquele que acrescentar. Meu Deus. Coisa que não existe dentro da Bíblia Sagrada. Para com isso. E quando a Bíblia fala de ai, é de ai mesmo. Ai mesmo. Lembra do profeta Isaías? Que Deus usava ele e falava, ai fulano, ai. Aí chegou a vez de Isaías, aí se apresentou lá. Aí ele falou, ai de mim agora, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Pastor Wesley, você sabe, a palavra que eu vou usar aqui é uma palavra muito forte. Eu usei essa expressão uma vez numa revelação que Deus me deu para a vida de um pastor. Eu falei cara a cara com ele chorou, falou, realmente é verdade. E eu quero dizer, olhando para vocês, cara a cara, certo? Está cheio de adúlteros da palavra de Deus. Está cheio de homens e mulheres que estão adulterando a palavra do Senhor. Certo? Estão invertendo valores. Estão trocando valores por benefícios próprios. Estão adulterando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. A sua pregação não vale. A minha pregação não vale.
A pregação do pastor da igreja não vale. Há muitos adúlteros dentro da igreja, assim como os judeus, irmão. Você está entendendo? Quantos pastores estão sofrendo, estão entrando em estado de depressão, porque não aguenta mais obreiros adúlteros dentro da igreja, querendo ensinar o seu pastor a liderar. Meu Deus. Membros de igreja querendo dar ordem aos pastores, aos seus líderes. Quantos líderes, pastor Wesley, estão entrando em um estado profundo de depressão, estão deixando o chamado, a vocação, por causa dos mesmos, que se levanta todo dia, e não dá um descanso sequer para o anjo da igreja. Mas uma coisa é certa: aquilo que se planta é aquilo que vai colher. Em Gálatas 6 diz isso. Aquilo que o homem planta da corrupção da carne, ele vai colher. Mas aquilo que ele planta para a eternidade, ele vai colher da eternidade. Ou seja, tem gente que acha que só fazendo trabalho vai valer alguma coisa. Não adianta. Aquilo que você fez de bom, aquilo que você fez de ruim, você ainda vai colher. É verdade. E vai colher aqui. Vai colher E vai colher aqui. Então, uma coisa importante que a gente esqueceu de falar, não vai ler, é sobre a aflição que o povo estava vivendo. Qual a aflição que o povo estava vivendo? E aqui eu quero deixar uma palavra de Deus ao coração de quem está assistindo esse vídeo, sobre a aflição. Quando a gente fala de aflição, a gente tem que se lembrar dos personagens da Bíblia. Quem passou por aflição? Vou falar alguns aqui. José. O que José passou? Foi vendido, foi traído pelos seus próprios irmãos por causa de um sonho, mas Deus honrou a fé dele. Outro personagem, Davi. O que Davi passou? Davi chegou a um ponto, eu acho que quase depressão da vida dele também, que ele chega no Salmos 42 e fala: por que está abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Aí ele prega para ele mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Outros personagens que passaram por aflições, pastor Vanderlei, eram os profetas. Os profetas passaram. Profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Ezequiel. Lembrando, o profeta Ezequiel, o que ele passou? Ele teve que profetizar para um povo rebelde que não queria ouvir a voz de Deus. Ele começou a profetizar para um povo que a Bíblia fala que era obstinado, irmãos, com semblante de escorpião. A Bíblia falando, Ezequiel capítulo 2, depois você dá uma olhada. E que Ezequiel foi chamado para profetizar. Chegou um ponto, pastor Vanderlei, que ele perdeu a sua esposa. Ezequiel perde a esposa dele, e Deus não deixa ele ter um dia sequer de luto, para demonstrar a dor que ele estava sentindo pelo seu povo. O que Jeremias passou por aflição? Jeremias, ele foi jogado numa cisterna vazia, sem água, sem alimento. Jeremias, ele apanhou, irmãos, ele apanhou perto do templo, entrando no templo ele apanhou por profetizar a palavra. E ali ele se engana e fala: não vou profetizar mais, eu vou desistir de profetizar. Aí chega no outro dia, Jeremias já está profetizando de novo. Aí alguém pergunta para Jeremias: Jeremias, você não parou não? Você não desistiu de profetizar? Está a fim de levar mais umas palavras? Aí Jeremias fala: eu tentei parar, mas tem um fogo que arde nos meus ossos e que não me deixa parar. Jeremias passou por aflição, Jó passou por aflição. O que esse homem passou? Ele passou por tanta dificuldade, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo, perdeu amigo. Mas chegou no ápice da dor dele, que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo ele se levantará sobre esta terra. Jó capítulo 42, versículo 2: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Vamos falar de aflição, pastor Vanderlei. O profeta Isaías, há um relato que Isaías ele morreu cerrado no meio, por causa de servir ao Senhor. Vamos para o Novo Testamento. O que os apóstolos passaram por causa do Evangelho, pela perseguição contra a igreja. Muitos morreram em mártires, muitos morreram a fio da espada por pregar o Evangelho. Vamos falar de aflição, o que o nosso Senhor Jesus Cristo passou de aflição.
no Getsemane, suou gotas de sangue, morreu numa cruz, irmão. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que Jesus passou não foi brincadeira. Meu Deus. E que você não poderia estar no lugar dele. Então eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Não desista por causa das aflições. Não desista por causa dessas provas. Não desista por causa dessas pessoas que têm te desamparado. Porque Deus não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar. Eu lembro do momento que eu passei na minha vida, que eu achei que eu ia entrar em depressão. E que eu ouvi duas vozes falando no mesmo tempo na minha mente. E a primeira voz que eu ouvi foi de Satanás, falando comigo: agora você é meu, agora eu vou te levar para as drogas, é agora que eu tenho a bebida, é agora que eu vou te levar para o mau caminho, é agora que eu vou acabar com a sua vida. Satanás soprando no meu ouvido, soprando. E ao mesmo tempo que ele estava soprando no meu ouvido, havia o outro lado, o Espírito Santo falando comigo: não desista. Glória a Deus. Continua. Aleluia. Eu tenho uma obra na sua vida, não para, não desista. Eu vou te levantar. E Deus me levantou e firmou sobre a rocha. Então não pare, não desista. Deus não vai te desamparar, né, pastor Valerio? Deus não vai te desamparar. O tanto de aflição que esses homens sofreram. Meu Deus. E Jesus está falando sobre a igreja: olha, não temos o que vocês vão passar ainda. Vocês já estão sofrendo, mas não temos o que vocês vão passar. Porque quem é povo fiel ao Senhor, verdadeiro, vai passar por aflições, vai passar por dificuldades. Mas uma coisa é certa: Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar sozinho. Uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas Deus não desiste daquele que Ele mesmo criou. Deus não desiste. Deus não desiste. Deus não desiste. Então aqui, para a igreja de Esmirna, Jesus falando sobre a perseguição que eles iriam enfrentar. Mas para eles não temerem, não terem medo, porque Ele mesmo seria com a igreja. Jesus seria com a igreja. A gente vive um tempo no Brasil que silenciosamente a gente vive um pouco de perseguição, mas silenciosamente a gente nem percebe. E provavelmente que vai piorar. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso: Deus é com a igreja. Glória a Deus. Deus é com você, pastor. Deus é com você, líder. Deus é com você, igreja do Senhor Jesus Cristo, que me ouve aqui nesta. Glória a Deus. Jesus é contigo, não desista não. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso na nossa vida. Exemplos de tantas pessoas que passaram por aflições na vida. Pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, olha que O próprio apóstolo Paulo, segundo alguns relatos, Policarpo, ele foi perseguido, cara. Roma bateu de frente com Policarpo e jurou ele de morte. Roma abriu as portas da cadeia para ele, dizendo assim: ó, tu quer ser livre? Nega Jesus. Tu quer ser livre? Nega a Cristo. Nega a sua fé, que nós abre as portas da cadeia para você. Você pode ir embora, você pode ser um de nós. Policarpo, instruído, preparado pelo apóstolo João, segundo alguns relatos, ele presidia dentro da igreja de Esmirna. Policarpo, ele olha para os romanos e diz assim: eu prefiro ser queimado ou jogado às bestas feras do que negar o meu Senhor Jesus Cristo. Olha o que Daniel fez também. Daniel teve a oportunidade de negar o nome do Senhor, mas não negou. Não diante negou. da estátua, não negou. Não negou. Não vou abaixar a cabeça, não vou adorar outro Deus a não ser o Deus do. E Daniel sobreviveu aos 3 maiores impérios que a história já conheceu. Com certeza. Né? Daniel, usadíssimo por Deus. Daniel não precisou imitar a Babilônia para ser governador. Ele sempre esteve na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve nele. Os irmãos entendem? Não foi a Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Eita. Em 3 grandes impérios que a história já ouviu dizer, né? Primeiro com o nosso rei ali, Nabucodonosor, e veio vindo, e o cara de pé ali, Deus usando. Mas por quê? Porque Deus era com ele, e além disso, ele era com Deus, né?
Deus olha para o rei Asa e diz o que para o rei Asa? Esse é um ponto importante. É um ponto importante. Não adianta nada. A Bíblia fala que Deus, por mais que o homem seja infiel, Deus continua sendo fiel. Mas não adianta nada a gente sempre ser infiel ao Senhor, achando que Deus sempre vai suprir tudo. Não vai. Porque a Bíblia fala que você também deve ser obediente à palavra. Com Se você quer ser certeza. abençoado, o próximo, você tem que ser obediente à palavra. Com certeza. Uma coisa liga a outra. Deus ele olha para o rei Asa, depois de uma batalha, né, com poucos soldados, né, e com aquela multidão lá, quase 500 mil de soldados ali, do adversário contra ele, depois de 10 anos de paz, né, surgiu essa primeira batalha, só que ele estava preparado. Deus foi com ele, e ele venceu aquela batalha, né, com poucas pessoas, e após ter passado essa primeira batalha do rei Asa, a Bíblia diz que Deus ele manda uma mensagem para o rei, dizendo, olha, vamos conversar nós dois, enquanto você for comigo, Asa, eu serei contigo, certo? Enquanto você for comigo, eu serei contigo. Deus é bem claro no que ele é, Pega a senha. não é verdade? Pega a senha, Deus é claro. Se você for com Deus, Deus será contigo. José, pastor Wesley acabou de dizer, exemplo de aflição, foi vendido, foi lançado numa cisterna, foi tirado e vendido, foi tentado, acusado de estupro, foi para o presídio, continuou mesmo um homem. E o ponto importante, não havia governador no Egito. Não José havia. foi o primeiro governador do Egito. Olha o que Deus faz. Você está entendendo? Então o cara não negou a fé. Então o que Deus falou para o rei Asa, parece que Deus estava falando para José, ó, se você for comigo, eu serei contigo. Por mais que haja aflição. Você está entendendo? Por mais que haja aflição. O pastor Wes falou algo aqui importante. Hoje a gente sofre uma perseguição silenciosa, mas é perceptível. Você está entendendo? A gente percebe. Só não vê quem não quer. Quem não quer. Então a gente precisa parar com esse oba-oba, com essa gracinha que a gente hoje tem dentro da nossa igreja, certo? Hoje você entra numa rede social, você não vê um espírita brigando com outro espírita. Você entra numa rede social, você não vê um bruxo brigando com outro bruxo, discutindo a sua religião. Você entra nas redes sociais, você não vê nenhuma seita, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de entidade brigando uma com a outra. Não é um ringue, certo? Mas você vê pastores brigando, crentes discutindo, dando autoridade a pessoas que precisavam, porventura, ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de salvação, a gente dando a elas a oportunidade, o capricho delas olhar para nós e dizer assim, essa não é a igreja de Cristo, aquele pastor é sem vergonha, aquela igreja não presta. Então hoje a igreja está dando essa autoridade para as pessoas que estão do lado de fora. Por quê? Porque essa língua é um veneno. A língua é um veneno, certo? Então hoje a gente está sofrendo essa perseguição, certo? De crente contra crente. Crente contra crente. Sabe, eu vi um testemunho essa semana, eu achei muito interessante. Não, cortando o senhor, crente contra crente. Eram os judeus contra os seus irmãos. Os seus irmãos na fé. Pelo amor de Deus, velho. Não, faz favor, velho. Que isso? Vigia na terra. Vigia, gente. Essa palavra aqui hoje é direta. Quando Deus me deu esse propósito aí, Jesus já estava falando para mim assim, filho, essa mensagem, essas cartas, elas são diretas à igreja. A gente não está pregando para ímpio aqui não, Para a igreja. é para a igreja. Né? Igual falei na primeira gravação, fala aqui agora. Você pode ter certeza que tem judeus do outro lado ali dizendo assim, mas quem é ele para falar isso? Quem é ele para falar o que está falando? Eu sou um crente, e você é um judeu, certo? Eu estou sendo o templo do Espírito Santo, você está sendo o templo de quem? Eu estou sendo o templo do Espírito Santo. O irmão Wesley está sendo o templo do Espírito Santo aqui. Você está sendo o templo de quem? E sabe qual que é o pior? O judeu se preocupa só com a doutrina. Você está Se entendendo? preocupa só com os costumes. E se esquece do evangelho verdadeiro, genuíno. Que não foi criado por homens alguns, mas foi criado pelo próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Muita coisa de costume, de doutrina,
E você esquece da verdadeira doutrina que é a palavra. Você esquece da palavra. É o que a gente vive hoje. O judeu, que é aquele que conhece a palavra, é letrado na palavra, só que ele só fica nos costumes, só fica na doutrina. Podia somar, ajudar. Cara. E esquece. Bete a boca mesmo falando mal do Nossa, crente. Meu Deus do céu, que isso? Eu estava vendo um testemunho, eu achei muito interessante com a pastor Helena. Que aqui eu não vou citar o grupo da religião, né? E que eles saem todo dia, vocês não sabem já, saem todo domingo de manhã evangelizando, né? Evangelizando. E um desses membros dessa igreja chegou e bateu na casa de um irmão da igreja, da Assembleia de Deus, bateu. Na hora que bateu era 8 horas da manhã. Ele chegou lá e viu que eram os irmãos de outra denominação, falou assim, eu vou zombar dele, Aí ele falou assim para esse rapaz de outra denominação, olha, eu estou com ouro, vocês estão com a prata. A gente está com ouro, a gente está com o verdadeiro, a gente está com realmente o que a palavra diz, a gente está com ouro, vocês estão com a prata. Aí sabe o que o membro da outra denominação falou? Muito bem, eu que estou com a minha prata, estou evangelizando todo domingo de manhã e você está até agora dormindo com o ouro na mão. Meu Deus, aleluia. Olha isso, a igreja está muito parada. A igreja está muito parada. Mão do céu. A igreja está muito parada. Então precisamos sim se movimentar, fazer a obra em todos os quesitos. Parar de se preocupar com A, com B, com C, se ele fez, se ele não fez, se ele é, se ele não é, mas fazer realmente a obra. Se você não fazer a obra agora, você não vai conseguir fazer nunca mais, porque o tempo já está no fim. Já está no fim. Está no fim. Aí, exatamente por estar no fim, pastor Wesley, é que a gente está passando essa aflição. Essa aflição. O amor está esfriando. A iniquidade está se multiplicando. O joio está crescendo dentro das igrejas. Meu Deus, está crescendo mais joio do que trigo. Ó, aqui do lado da minha casa tem um terreno. Dá uma olhada do jeito que está aquele terreno para você ver. Tá puro capim, braquiara, tiririca, tudo que não presta tem ali, certo? Cadê o dono? Cadê o dono para tratar, para cuidar do seu pedaço de terra? Não cuida. E eu deixo essa palavra para a tua vida. Você é uma terra fértil, certo? Você é uma terra tão fértil que tudo que colocar cresce. Você está entendendo? Tudo que botar na tua terra cresce. Você não é estéril. Entenda isso, ok? Deus te chamou, Deus te tratou. Hoje você é uma terra limpa. Mas se você não vigiar, a sua terra vai ser tomada. Meu Deus, por capim, por braquiara, por joio. E quando você der conta, você não vai conseguir mais limpar. Sabe por quê? Você não vai ter mais ferramenta. A sua ferramenta está enferrujada. Ela está preparada há tanto tempo, que ela vai precisar passar pelo mecânico, pelo profissional, pelo especialista, que é Jesus Cristo, para poder lubrificar, engraxar as suas engrenagens, para você voltar na posição que você precisava estar, certo? Então cabe a você, cabe a nós, nos colocar na posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e entender realmente, de uma vez por toda, o chamado de Deus para a nossa vida. Parar de invejar um chamado do outro, parar com as picuinhas no meio da igreja, parar com esse negócio de disse-me-disse, com esse ciúme bobo, esse ciúme dramático, egocêntrico, que se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está matando. É aquele tipo de coisa, por que Deus falou com fulano, mas não falou comigo? Não, gente, por que Deus tem isso com fulano e não tem comigo? Ciúme traumático. É Deus que escolhe. Ciúme traumático. Não me deu a paz do Senhor, ele olhou para mim, não vou vir mais para a igreja, vou nem olhar mais para aquela irmã. Misericórdia, pelo amor de Deus, gente. Não, Deus não falou comigo, Deus não falou com você. Deus fala todo dia, pelo amor de Deus, gente. Eu disse na igreja sexta-feira, eu sei que tem muita gente, Deus me usa em revelação particular. Muita gente vem, às vezes, fica esperando uma revelação direta.
Eu falei, gente, mas Deus me chamou para ser um mensageiro da palavra dele. Jesus me revela cada coisa dentro da palavra que, sabe, para mim já é o suficiente. Tem gente que se não tiver uma revelação, não alimenta a alma dele. O que verdadeiramente alimenta o ser humano é a palavra. A revelação é uma consequência daquilo que Deus faz, às vezes necessário fazer. Você está entendendo? O que é mais necessário é a palavra. Se a palavra não te alimentar, não te sustentar, nada mais vai te sustentar. Nada mais vai te manter de pé. A revelação vai um dia cessar, as profecias vão um dia cessar, mas a palavra não. A palavra permanece. A palavra permanece. E a maior revelação é justamente por esse motivo que Jesus está me dando a revelação, que agora dentro da palavra. É forte. 56 anos a 60 anos depois de Cristo, os judeus ainda estavam ali, certo? Doutores da letra, conheciam os mandamentos, as leis de Moisés de capa a capa, certo? Ali, foram ensinados, filho, na melhor faculdade. Você está entendendo? Mas eles, mesmo tendo todo esse conhecimento, que era a revelação de Deus para a vida deles, e sendo conhecedor, sabedor de todos os feitos realizados por Deus através de Elias, Eliseu, sinais, dos grandes patriarcas, os caras mesmo assim, pisaram na bola, velho. Você está entendendo? Viram Jesus realizando milagres e não acreditaram. Você está entendendo? Não acreditaram. Então você acha que hoje uma revelação cara a cara pode garantir a salvação de alguém? Não garante. Os caras viram Jesus, foi o que você falou. Os caras viram Jesus ressuscitar Lázaro. Os caras viram Jesus curar um homem há 38 anos, né? Deitado numa cama, querendo ser curado, deixado pela família. Aí, em vez de glorificar a Deus, ficou fazendo picu e falou, mas por que você está com a cama aí em pleno sábado? Você não pode fazer isso em pleno sábado. Jesus cura no sábado, cura no domingo, cura na segunda, cura na terça, todo na dia, na sexta. Todo dia ele está curando. Então eles estavam se preocupando mais com a lei do que com a graça de Deus na vida. Você está entendendo? Então fica aí, pastor, essa palavra. Você pode ver o sobrenatural diante dos seus olhos, mas isso não vai garantir a sua salvação. Não vai, certo? Não vai. Jesus não vai confundir o olho de ninguém, o pensamento de ninguém, o coração de ninguém. É a palavra de Deus, certo? É Sabe a palavra por que de muitas Deus. pessoas perecem por causa disso? Por falta de discernimento de espírito. Não tem o discernimento. Eu costumo dizer para todo mundo que, não que é o mais importante, mas é muito necessário que cada um de nós buscamos o discernimento de espírito. Para saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Para saber ouvir a voz de Deus através da palavra. Para saber discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado por parte de Deus. Entendeu? Você ter discernimento, você vai saber conduzir os seus passos e agradar ao Senhor. E não vai ficar dependente só do homem. Será que eu faço? Será que eu não faço? Você está sendo dependente do Senhor. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai te sustentar. Glória a Deus. Entende? É isso. Então, a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 7, olha o que fala. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Por quê? Porque o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Está falando já do inferno, não vai sofrer. Por quê? Porque eles aguentaram a perseguição, foram fiéis até o fim. E Jesus garantiu a vitória. Então aqui foi uma palavra para aquele outro grupo de pessoas, os judeus. Agora uma palavra para aquele crente fiel, que ora, que busca Jesus. Receba aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que vai dizer em Isaías? Que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, na época, que era um dos maiores reinados daquela época, ele se levanta e eles tinham um maior armamento naquela época. Onde que eles chegavam, eles dominavam a terra. Onde eles chegavam, dominavam. Era o terror, ninguém botava a cara com isso. Ninguém queria encarar. Se eles falavam que dominavam, dominavam. Só que eles foram mexer com o povo errado. Mexeu com o rei Ezequias. Mexeu com Judá. Aí falaram, o rei Senaqueribe falou assim, nós vamos entrar nessa terra aí, nós vamos dominar tudo, a gente vai pegar tudo que tem aí e vai acabar com essa cidade. E o Deus de vocês não existe. O Deus de vocês não é poderoso. Foi mexer com o Todo-Poderoso. Aí a Bíblia vai dizer, pastor Vanderlei, que Deus usa o Isaías para falar com Ezequias.
Deus fala assim para Ezequias: Ezequias, fica tranquilo, fica sossegado. Eles vão entrar até em Judá, mas não vai permanecer. Por quê? Porque eu mesmo vou colocar um freio na boca deles e um anzol no nariz dele. Eu vou fazer voltar de onde que ele veio, porque ele mexeu com o povo errado. Meu Deus. Então deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Você que é um crente fiel, você que é um crente que realmente busca a presença de Deus verdadeiramente. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Não desista, não pare, porque quem faz justiça é Deus, quem te sustenta é Deus, quem te fortalece é Deus. Quem vai abrir o caminho para você passar vai ser Deus. Então não se preocupe pelas aflições, pelas perseguições. Creia que Deus vai te trazer justiça sobre a sua vida. E Deus Glória a vai te dar Deus. vitória. Muito bonito, Creia. pastor Wesley. Glória a Deus. Creia. E não vai sofrer o dano da segunda morte. Glória a Vai ter Deus. vida eterna. Isso é forte, família. A gente vai encerrando essa mensagem aqui, mas também quero deixar aí uma palavra positiva para os meus irmãos na fé aí que tá caminhando, tá marchando. Vocês, meus amigos, meus irmãos, eu sei que vocês têm passado lutas, aflições, Com certeza. têm passado muita dificuldade na vida para servir a Jesus, muita prova, né? Muitas lutas. Eu deixo um conselho para vocês: não desiste de Jesus por nada nessa vida, sabe? Não deixe o seu ministério, a tua igreja, o teu pastor, os seus irmãos. Você está me entendendo? Certo? Você é trigo na tua igreja. Existem pessoas ali dentro que contam com você. Eu sei que você já está desanimado, você já está arrebentado, não aguenta mais. Mas ainda não é o fim. Jesus, ele olha para a igreja de Esmirna e deixa uma palavra de incentivo. Vocês vão ter uma prova de 10 dias. Vocês vão passar uma aflição de 10 dias. E Jesus estava dizendo assim para eles: olha, seja fiéis, como o pastor Wesley acabou de dizer. Seja fiéis até a morte. Aguenta até o final. E dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Certo? Então Jesus, ele estava dizendo assim para a igreja de Esmirna naquele dia: tudo tem um começo, o meio e o fim, certo? Então o seu adversário, a situação que você está vivendo, certo? Essa dificuldade que você está enfrentando há dias, talvez meses, anos, ela só vai chegar até onde Deus permite, certo? A obra que o seu adversário levanta contra a tua vida, a ferramenta que ele prepara contra você, ela termina onde ele começa, porque dali por diante quem vai tomar conta é Deus, certo? Deus vai permitir ele chegar só onde Deus quer. Dali por diante é Deus que toma conta, é Deus que está no controle. Foi o que Deus disse para Josafá: não tereis que pelejar, eu mesmo vou pelejar. Vou pelejar por você. Então não fique cabisbaixo, não fica triste não, certo? Tire esse negócio do seu coração: me mataram, estou arrebentado, a minha igreja acabou comigo, que bababá, que bibibi. Não sai contando para ninguém não. Vai para a oração, fica firme, fica forte. Estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Se você não vigiar, você que está primeirão aí da fila, você que está aí de frente com Cristo, de frente com a porta para entrar para as mansões celestiais, você que é o primeiro, se você não vigiar, se você não ficar firme, independente da tribulação, da aflição que você está vivendo, você vai se tornar um derradeiro. Uma pessoa que era para ser primeira vai acabar se tornando a última. E olha lá se entrar, olha lá se passar pelas portas. Então fica firme, fica firme, fica firme com Jesus. Não desiste da igreja, não desiste do seu chamado, da palavra que você prega. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Continua na presença do Senhor. Talvez para muitos, como os judeus, você não vale nada, você não presta. Mas tenha certeza de uma coisa: tem muita gente que acredita em você.
viu? Eu acredito em você. Você acredita nele, pastor? Eu acredito. Você acredita nela, pastor? Eu acredito. Você acredita naquele jovem que está nos vendo? Naquela família, naquele povo que não aguenta mais? Com certeza. Então diz para ele que eles vão vencer. Vocês vão vencer porque vocês são voz profética. Oh, Onde aleluia! armas para calar, você é a voz profética. Samuel, ele foi voz profética na geração dele. Não tinha profeta, mas foi o primeiro profeta e deixou um grande legado. O que Deus está dizendo para você nesse vídeo é: eu vou te usar nessa geração. Aleluia. Eu vou te usar nessa congregação. Eu vou te usar nesse lar. Eu vou te usar nessa rua. Eu vou te usar nessa cidade. Eu vou te usar como voz profética. Oh, glórias a Deus. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar, oh Glória glória. a Deus. Aleluia. Ei, calabra, canto, que me dá cadagaço de A graça de comandar. Deus está invadindo aqui o estúdio. Glória, glória, glórias, aleluia. Que essa graça, que esse As pessoas têm a letra, mas você tem a graça de Jesus Eita Cristo na tua vida. glória. Ai, becava. Decamando com o mundo que mandará xandarábia. O apóstolo Paulo ele vai dizer: não Aleluia. importa, não importa. Ele estava dizendo para os judeus: olha, não importa se é circuncisão ou incircuncisão, mas o que importa é a graça de Jesus revelada sobre as nossas vidas. Você tem a graça, você tem a palavra, você tem a unção. Eles têm a palavra, eles têm a teologia, eles têm o estudo, eles têm tudo, mas você tem a graça de Deus na vida. Eita, glórias a Deus, aleluia. Aonde você estiver, meu querido, aonde você estiver, minha querida, levantou que narabando com o mundo que dereba candeléria. Jesus está te revestindo agora. Era mais chocoderemi entre alabraço de comanagaia sai. Eu não espero uma multidão de gente para ver o que eu tenho para falar, porque o que Jesus tem para te dizer e te entregar tem endereço certo, aleluia. Esta palavra é para você, aleluia. Jesus está te revestindo agora. Jesus está tirando esse peso dos seus ombros, aleluia. Está te restaurando neste momento, porque há poder no sangue de Cristo. Você suportou até agora e Jesus não vai te desamparar. Jesus não vai te deixar sozinho. Nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor, o leão da tribo de Judá, pelejará pela tua alma, diz o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Receba essa palavra. Glória a Jesus, que Deus te abençoe. Receba essa meu amigo. palavra. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desista. Recebe em nome de Jesus. Não desista. Deixa nos comentários. Você precisa deixar aqui o seu comentário, O seu testemunho. o seu testemunho. Pastor Vanderlei, Deus falou comigo. Oh, aleluia. Pastor Wesley, Deus me tocou. Aleluia. Ah, como eu precisava ouvir essa palavra, essa mensagem. Que Jesus Cristo possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que me ouve, você que me acompanha aqui no canal, você que acabou de chegar, se inscreve para você estar por dentro. Ainda falta mais cartas para ser pregada aqui neste lugar. E eu quero profetizar que o pastor Wesley vai pregar comigo a restante das cartas. Em nome de Jesus Cristo. Ele vai comigo até no final, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Não importa o dia, sei lá, a gente vai combinar e Deus vai preparar. Mas o Senhor vai trazer, vai pregar comigo o restante das cartas. A igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Glória a Deus.
Deixa aí o joinha se você gostou, se você recebeu essa Compartilha aí, palavra. irmãos. Compartilha aí, em nome de Jesus. É isso aí para o canal crescer. Nos Para mais. grupos, compartilha nos grupos, Isso, no privado, isso. no Facebook, compartilha aí, irmãos. Em nome de Jesus, nos dá essa A gente força. compartilha tanta coisa, compartilha a palavra, em nome de Jesus. Certo? O canal ainda está no anonimato. É, Certo? Mas Jesus vai tirar do anonimato. Pessoas como você vão ser alcançadas pelo poder da palavra aqui no canal. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado a todo mundo. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo. a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. A igreja de Pérgamo, em nome de Jesus. Valeu e fui! Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay.